será até o final. Não pode ser igual aquele que surge na tela. Parece bonito, mas tudo é mera ilusão. Porque nesta paz só não dá pra ela aqui, senão vai ficar engano. Onde copia o link mesmo? Onde que eu copio? Como que eu copio? O link? Ele está falando contigo nessa noite. Abra teu coração. Pare em meio ao corre-corre da vida. E quem se vê sério, como será até o final? Não pode ser igual aquele que surge na tela. Parece bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisas de paz. Posso dizer com certeza no mundo em que vives, não encontrarás porque esta paz só há em Jesus. Oh, paz em Jesus. É de Jesus. Jesus, Jesus te ama. Ele é a luz, a luz, a luz. E te chama, mas só pode viver quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Oh, escute Jesus. Jesus, Jesus te ama. Ele é a luz, a luz, a luz. E te chama, mas só pode entender quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Só pode entender quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Muito boa noite, meus irmãos. Graça e paz na parte do nosso Senhor Jesus. Muito bom novamente estarmos juntos, apesar da distância física, mas juntos no mesmo Espírito para adorar o nosso Deus. Boa noite, os irmãos que já se encontram aí conosco, o irmão Ailton, a irmã Fernanda, o irmão Domingos, a irmã Adriana está por aí também. Já vi aí o Rinaldo, Deus abençoe você, viu, Rinaldo? Continue aí conosco. E demais irmãos e amigos que nós não estamos vendo, tenham uma boa noite, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Nós vamos, como sempre, iniciar orando. Hoje os irmãos bem sabem, um culto de oração e estudo da palavra. Estaremos orando, clamando ao nosso Deus por alguns motivos.
e também dando continuidade ao estudo da palavra do Senhor que nós iniciamos semana passada, falando sobre o fruto do Espírito. Irmãos, precisamos orar muito, mas muito mesmo, porque a situação está cada vez mais complicada. Precisamos iniciar esse culto falando sobre isso. Os irmãos, creio, já viram um boletim que saiu agora há pouco lá da prefeitura. O número só tem aumentado. Não sabemos o que tem acontecido, se é resíduo já aí das festas que tiveram aí no carnaval, que sabemos que não foram poucas, mas o fato é que tem aumentado, não só na nossa cidade, mas também no nosso país. Então precisamos clamar a Deus para que Deus sare a nossa terra, irmão. Somente Ele para cuidar de nós, para nos livrar desta praga que tem assolado o nosso país, assolado ao mundo inteiro. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que continue nos protegendo, nos guardando, e que também essa pandemia seja eliminada da face da terra o mais breve possível. Vamos clamar junto, meus irmãos, vamos continuar crendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Nada acontece neste mundo se não for a permissão do Senhor. Sabemos que há propósito de Deus nisso tudo, mas também sabemos que há maldade humana, que há a ganância humana, a soberba, a vaidade e tantas outras coisas que ocasionam também todo este mal que tem acontecido aqui no nosso país. Então vamos orar, vamos iniciar orando, clamando a esse Deus que tanto tem nos abençoado. Ore na sua casa também, curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente, Deus, queremos agradecer, Pai. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Deus, como igreja do Senhor, para ouvir da Tua bendita palavra, Deus. Essa quarta-feira, Pai, dia que a Sua igreja se reúne para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Neste tempo, aqui nessa cidade, Deus, ainda fora da Tua casa, da nossa igreja, Pai, sabemos o quão difícil é, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós confiamos nas provisões do Senhor. Sim. E pedimos, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tome a direção deste culto, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui esta noite, Pai, seja direcionado pelo Senhor, Deus. Sim. Pai, nós pedimos também pelos nossos irmãos e amigos que estão conosco através da internet, Deus. Pai, que o Senhor visite cada lar neste momento, levando a Tua paz, o Teu amor, levando a Tua salvação, Pai. Deus, nós temos passado por momentos difíceis. O Senhor conhece cada situação nossa, cada necessidade que nós temos, Deus. Colocamos, Pai, em nome de Jesus, todas as nossas dificuldades diante do Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor possa cuidar de cada uma delas, Deus, e continuar nos abençoando, Pai, porque sem o Senhor nada temos, nada podemos e nada fazemos, Pai. Verdade. Nos ajude, Senhor. Precisamos muito do Senhor, Pai. Nós iremos, Pai, clamar ao Senhor sempre pelo Teu amor, pela Tua graça, mas também, Deus, pela Tua salvação, pela esperança que nós temos, Deus, de quando partirmos deste mundo, estarmos com o Senhor por toda a eternidade, pois assim diz a palavra do Senhor, Pai, que aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que mantiverem sua fé firmada em Cristo Jesus, vivendo sobre a autorização da Tua bendita palavra, sendo transformado dia após dia, a Tua palavra ensina que nós iremos morar com o Senhor na eternidade, Deus. Sim. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Pai, agora nós pedimos, Deus, também mais uma vez, Pai, tenha misericórdia de nós. Sim. Elimine de nós esse vírus, Pai, por misericórdia.
Abençoe, Deus, as pessoas que estão elaborando essas vacinas, as pessoas que estão transportando, as pessoas que estão aplicando, as pessoas que já estão tomando a vacina, Deus, que faça, Deus, o efeito necessário e que logo, Deus, muito breve, nós todos possamos tomá-la e ficarmos imunes a este vírus, a esta pandemia, a esta doença, Deus, que tem trazido tanta dificuldade para todos nós, Deus. Direta ou indiretamente, todos nós estamos sendo afetados por esta pandemia, Senhor. Por isso clamamos a Ti, Senhor, sare a nossa terra, tenha misericórdia de nós, Pai. Visite, Deus, neste momento, as pessoas que estão lá nos leitos dos hospitais, já nas UTIs, Pai, dificuldade com a sua respiração, Deus. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que visite cada leito neste momento, Pai. Leve o Teu ar àquelas pessoas, Deus, e que as pessoas possam ver, Pai, possam entender o quão pequeno e dependente somos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém. É a oração que fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus, então, nos ajude a vencer cada vez mais as nossas limitações, as nossas dificuldades. O hino que nós colocamos aí como prelúdio, irmãos, os irmãos ouviram bem, essa paz só há em Jesus. Nós precisamos buscar essa paz que muitas vezes pessoas buscam em tantos outros lugares, em drogas, em bebidas, em prostituições e tantas outras, e não buscam onde verdadeiramente há a paz, que é o nosso Senhor e Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo para pagar um alto preço pelos nossos pecados. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, os Salmos número 11. Quero convidar os irmãos que possam abrir as suas Bíblias para que nós possamos ler juntos o Salmo número 11. A Fernanda estará lendo e nós acompanharemos juntos com as nossas Bíblias. Salmos 11. Deus salva os retos e castiga os ímpios. É o título aqui do Salmo, um Salmo de Davi, um Salmo muito que fala muito a nós, irmãos, sobre a importância de confiar no Senhor. Então, a Fernanda então estará lendo e vamos acompanhar juntos, meus irmãos, Salmos 11. O Senhor é forte refúgio. No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma. Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte o seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Amém, meus Amém. irmãos? Então, eu chamo a atenção aos irmãos aí ao versículo 4 e 5, quando na minha versão está assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência.
Então está aqui o salmista Davi falando para nós que Deus continua lá no seu santo templo e os seus olhos estão atentos a tudo, meus irmãos. Vamos continuar crendo nisso, vamos continuar crendo que Deus está esse mesmo Deus que Davi falava, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, e Ele está no mesmo lugar, contemplando tudo isso que tem acontecido no nosso mundo. E Ele jamais mudará, meus irmãos. O atributo de Deus é que Ele não muda, um dos atributos de Deus. E ele fala aqui também, Davi, que ele prova o justo, mas ele aborrece, a sua alma aborrece o ímpio. E que ama a violência. Meus irmãos, vamos continuar firmados na nossa fé em Cristo, fazendo a vontade do Senhor, sendo justos perante ao Senhor. O que é ser justo, né, meus irmãos? Só para nós lembrarmos, ser justo é viver a palavra de Deus, porque nós já fomos justificados pela morte de Cristo naquela cruz. Romanos 5:1 fala: justificado, pois, diante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados por Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, não porque somos diferentes, nada disso, muito pelo contrário, é pela graça e misericórdia do Senhor. Ele nos justificou. Mas aqui também fala que ele aborrece o ímpio. O que vem a ser o ímpio, né, meus irmãos? São aqueles que continuam vivendo na impiedade, continuam vivendo uma vida contrária ao que Deus quer para todos nós. Então que nós possamos lembrar sempre disso, que Deus continua no seu santo trono, olhando por nós, Ele não se esqueceu de nós. Ele sabe o seu nome, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, e é esse Deus que cuida de você, cuida de mim, cuida de todos nós. Então, apesar de todas as dificuldades, podemos continuar crendo que Ele está cuidando de nós. Não podemos desistir, irmãos. Vamos continuar firmados na fé em Cristo, porque vale a pena perseverar. Até porque, como os irmãos e amigos sabem, neste mundo tudo é passageiro. O que vale mesmo é quando nós estivermos no nosso lar definitivo, lá com Jesus. E foi por este grande amor, irmãos, que Jesus veio a este mundo. O grande amor que Deus nos amou, Ele enviou Jesus. Então eu vou colocar um hino aqui para nós ouvirmos, que fala sobre este grande amor, o amor do Pai. Um hino muito bonito também, que o nosso irmão Newton canta, e ele enviou para nós. Muito bonito o hino. Nunca tanto se ouviu falar de amor, amor humano, mas
Este é o amor do nosso Deus, irmãos. Aquele que não desistiu de nós, que nos ama e tudo tem feito por nós em nossas vidas e na vida da humanidade, apesar de muitos não reconhecerem este grande amor de Deus. Quero falar com os irmãos e amigos que estão conosco aí. Se você quiser deixar aí o pedido de oração, daqui a pouquinho nós estaremos orando de forma de intercessão. Deixa aí os pedidos aí nos comentários, para que nós possamos daqui a pouquinho orar por outros pedidos também, o que vocês colocarem aí. Agora nós vamos orar, meus irmãos, pelas igrejas, por nós, Igreja do Senhor. Convido os irmãos que oremos juntos. A Fernanda estará orando pela nossa igreja, pela nossa congregação e pelas demais igrejas que pregam a palavra do Senhor, para que as pessoas possam reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele a única esperança para este mundo tão complicado. Soberano Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui estarmos, Deus. Colocamos o Teu altar de graça, Senhor, as igrejas. O Senhor vem estar abençoando-as, ó Pai, avivando cada uma delas, Deus, fazendo-as em uma só unidade, Cristo Jesus. Amém. Que vidas, ó Pai, venham se chegar dia após dia à Tua casa. Sim, Deus. E que nós possamos sempre, Deus, pensar nas coisas do alto, Senhor. Amém. Deus de amor e de bondade, Senhor, seja com aqueles membros que porventura estão se esfriando, ó Pai, por aqueles que já até se enveredaram por outros caminhos, que em nome de Jesus, Pai, eles possam voltar da onde caíram, Senhor, resolutos, confiantes, certos que o Senhor tem cuidado de cada um deles, Pai. Amém. Aqueles, ó Deus, que estão se chegando da mesma forma, que venham ser, ó Deus, inundados pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua graça, e tudo que fizerem, ó Deus, eles possam sentir e saber o amor do Senhor por suas vidas, Pai. Amém. Colocamos mais uma vez todas as igrejas, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor seja com cada uma, levando, ó Deus, o alimento físico, a confiança, a certeza, a graça e a misericórdia, Pai, que estão no caminho certo, Senhor. Amém. Que eles venham buscar do Senhor as melhores orientações, pautadas, ó Pai, no Teu amor, no Teu favor, na Tua graça e na longanimidade, Pai, vinda dos altos céus. Que assim seja. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Está lá em Romanos 15, 13. Que nós possamos, Deus, nos encher, que o Senhor derrame em nossos corações o Espírito Santo do Senhor, Pai, para que tudo que nós viemos a fazer seja sempre para enaltecer, engrandecer, bendizer o Teu santo nome. Amém. É o que nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor fez e por tudo ainda que há de fazer na Tua igreja e através dela. Em nome de Jesus, amém, Amém. E amém. Amém. Vamos continuar orando pela nossa igreja, irmãos, pela nossa congregação. Os irmãos bem sabem que nós temos recebido pessoas lá na nossa igreja que estão se chegando para participar e para pertencerem, melhor dizendo, ao corpo de Cristo ali naquele local. Mas essa paralisação pode também acontecer como aconteceu anteriormente, de alguns irmãos que estavam chegando e não retornaram. Então, meus irmãos, vamos orar vamos orar em casa, ore aí na sua casa também, para que Deus continue falando ao coração daqueles irmãos que têm se chegado à nossa igreja, aqueles que têm visitado a nossa igreja e não têm retornado por algum motivo. Vamos continuar orando também pelos projetos, sonhos que nós temos, e creio que também é sonho de Deus. Nós temos tido muita experiência, meus irmãos, que Deus tem aprovado esta obra, por tantas bênçãos que Ele tem colocado, derramado em nossas vidas. Então vamos continuar orando por nós, igreja. Não deixe de orar aí na sua casa, sempre que você for falar com o Senhor. Eu sei que os irmãos já fazem isso, mas vamos fazer de uma forma mais intensa,
com certeza Deus vai nos agraciar com esses sonhos, com esses desejos que nós temos, e que seja tudo para a glória e honra dele. Mérito nenhum nós temos, apenas somos instrumentos usados na mão do Senhor, e que ele possa continuar nos usando para o crescimento da tua obra aqui nessa cidade, e que vidas sejam resgatadas para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmão. Nessa hora nós vamos orar pela paz. Lembra no início que nós oramos, nós cantamos essa paz que só há em Jesus? Precisamos orar pela paz do mundo, irmãos, pela paz do nosso país. Temos visto aí tantas coisas acontecerem na política que acaba atrapalhando o andamento de uma boa gestão pública, vamos dizer assim. Precisamos orar para que esses homens e mulheres que são levantados aí para governar o nosso país, estados, municípios, vivam em paz, busquem a paz, busquem essa paz que há em Jesus. Sabemos que aos nossos olhos é difícil acontecer isso, mas para Deus não há impossível, tudo é possível aquele que crê, assim diz a palavra do Senhor. Então nós vamos orar neste momento para que a paz esteja com todos. Oremos, irmãos. Ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos pedir agora ao Senhor, humildemente, pela paz mundial, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, olhe para cada nação deste universo todo, Deus, por todo esse mundão afora, Pai. Deus, nós sabemos que os orçamentos financeiros das maiores potências mundiais não são para a saúde, para a educação, mas sim para armamentos, Pai. Eles fazem os seus orçamentos, mas a preocupação primeira deles é guerras e mais guerras e mais guerras, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe essas vidas, Pai, tirem deles essas dificuldades e que haja paz no mundo, Senhor, para que as pessoas possam viver em paz, para que os governantes possam governar em paz, possam governar conforme a vontade do Senhor, Deus. Sabemos, como falamos, Deus, que aos nossos olhos isso é quase que impossível, mas para o Senhor tudo é possível, Deus. Pedimos ao Senhor pela paz do nosso país também, Deus. Todas as horas que nós abrimos o noticiário aqui da nossa nação, Deus, observamos brigas entre políticos, brigas entre partidos, brigas entre estados e governo, estados e outro estado, estados e municípios, enfim, Deus, pessoas que só pensam no seu eu, pessoas que só pensam no seu poder, no seu dinheiro, na fama e tantas outras coisas mais, mas não pensam no próximo, Deus, não pensam em governar melhor, em ajudar a população com a saúde, com a educação, com o transporte, com a segurança e tantas outras coisas mais, Deus. E nós sabemos, Pai, quem paga por tudo isso são os mais humildes, os mais pobres, a população em geral, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, leve esta paz que só há em Jesus a essas vidas e que nós possamos viver essa paz também para a glória do Teu nome, Senhor. Ajude-nos para isso, Deus. Faça-nos instrumentos do Senhor também como igreja, Pai, para que possamos levar também essa paz às pessoas, porque muitos temos observado muito, melhor dizendo, Deus, lares sendo destruídos por falta de paz, briga entre familiares por causa de herança, briga familiares por causa de tantos outros motivos, Deus, é porque falta, Deus, aquela paz verdadeira, uma paz que excede todo o entendimento humano, a paz que somente Jesus pode dar, como Ele mesmo disse, Pai, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e que assim seja para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, assim oramos, Pai, amém e amém. Bem, meus irmãos, que Deus abençoe. O meu irmão Domingos pede oração pelos meus familiares e no momento, principalmente, para o meu neto Airan.
Amém, irmão Domingos? Vamos orar pelo neto do irmão, que Deus já está no controle, em nome de Jesus, vamos orar, com certeza. Nós vamos colocar mais um hino aqui, meus amados irmãos, um hino também muito bonito, que fala sobre o poder da oração. Nós cremos neste poder, nós cremos na oração, e esse hino fala sobre a importância de cada vez mais nós depositarmos a nossa fé na oração, naquilo que nós temos clamado ao nosso Deus. Amém, meus irmãos, nós temos o poder da oração, então vamos orar mais uma vez. Deus nos deu essa ferramenta importantíssima, é a forma de nós nos comunicarmos com Ele, e através da morte de Jesus naquela cruz, o véu se rasgou e nós temos novamente acesso ao nosso Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós iremos orar agora de forma de intercessão. A nossa irmã Quitéria também pede oração para toda a família, e principalmente pela filha. Estaremos orando também, viu, irmã Quitéria? Que Deus possa estar lá abençoando a filha da irmã, assim como o neto do nosso irmão Domingos, o Airã. E vamos crer no poder da oração, que Deus ouça as nossas orações
e que Ele possa nos atender conforme a Tua soberania, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Vamos lembrar de orar também, meus irmãos, por Alexandre, Renata, Monique, Marcos, Lucas e pelos nossos demais irmãos da igreja que passam por alguma dificuldade. Todos nós estamos passando neste momento, irmãos. Vamos clamar a Deus por cada um deles, né? Não vamos citar os nomes, mas Deus conhece cada um, sabe a necessidade de cada um. Vamos orar também pela nossa igreja lá em Volta Redonda, pela vida dos irmãos e o pastor que estão lá firmes na obra do Senhor. Vamos continuar orando, irmãos, pelo fim desta pandemia, para que esse número venha a cair aqui na nossa cidade, irmãos. Temos observado, como dissemos no início, um aumento muito grande de infectados, de casos suspeitos. Não sabemos, né, meus irmãos? Eu creio que isso aí é coisas que infelizmente veio do carnaval, pessoas que se aglomeraram muito. Mas vamos orar para que Deus sare essas pessoas. Também tem aumentado o número de óbitos, os irmãos devem ter visto lá que já são 23, ainda tem mais um em análise. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, somente Ele para nos livrar de tudo isso. E os irmãos também coloquem aí diante do Senhor, no seu coração, fale com o Senhor aí neste momento. A Fernanda estará orando, nós estaremos orando junto, formamos um grande grupo de oração e que Deus possa ouvir as nossas orações. Vamos pedir também pela Juliana, é uma irmã que mora aqui pertinho, que foi lá na nossa igreja e, segundo ela, quer continuar conosco lá também. Vamos orar por ela. Vamos lembrar do Gilmarley e da sua esposa Thelma, que também estão chegando, da Solange, do nosso irmão Christian, da nossa irmã Maria Lourenço, da irmã Débora, também do Gustavo, do Lucas, da Mara e da sua filhinha Letícia. São os irmãos que têm chegado à nossa igreja. E, como eu disse agora há pouco também, vamos continuar orando. E por todos nós, irmãos, precisamos muito, como nós falamos domingo, da oração uns pelos outros. Vamos orar, porque somente o poder da oração, somente Deus pode resolver tudo isso para nós, e nós cremos que no momento certo, no tempo dele, tudo isso irá passar para a glória dele. Mas nós temos a alegria, né, meus irmãos? Se isso não passar, se ele quiser nos levar, nós temos a nossa morada definitiva. Isso é o mais importante, nós firmarmos sempre nisso, para que isso seja um refrigério para nós, uma tranquilidade, sabendo que aqui nesse mundo, nessa terra, nós estamos de passagem. Então a Fernanda estará orando, ore aí conosco, vamos orar juntos. Soberano Deus, eterno e amado Pai, ó Deus, primeiramente nós clamamos ao Senhor pelo fim desta pandemia. Amém. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar passando de nós, seja, Senhor, com os profissionais de saúde, com os enfermeiros que têm incansavelmente lutado a linha de frente, Pai. Amém. Senhor, abençoe as pessoas que porventura já estão infectadas com vírus, Deus, aquelas que estão em casa, aqueles que já estão até mesmo no hospital, outros, ó Deus, estão na UTI, outros ainda no aguardo de uma vaga na UTI. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, seja o socorro bem presente nessas vidas, Pai. Amém. Levando o alento, levando o teu amor, liberando o ar, tirando toda a dor, Deus. Principalmente, Pai, levando a paz que excede a todo e qualquer entendimento, Deus. Amém. Que eles venham ser curados fisicamente e espiritualmente, ó Pai. Sim, Deus. Soberano Deus e Pai, nós colocamos também a real situação econômica que temos vivido, Deus. Que em nome de Jesus a moeda gire, Pai, para que assim os preços venham cair, para que a situação volte, ó Deus, ao normal e nós possamos seguir resolutos, confiantes na grandeza do Senhor. Amém. Santo Pai, nós também colocamos cada irmão que está conosco, Pai, que o Senhor seja com cada pedido que foi externado, por cura, por livramentos, Deus,
Senhor, que o Senhor inunde cada coração, cada família representada. O Senhor bem sabe, ó Deus, o que eles necessitam. Que o Senhor esteja lá, Pai, levando o que eles realmente precisam. Pai. Amém. Aqueles que porventura, Deus, estiverem em situação de desespero, Pai, de fadiga, que seja o Senhor, Pai, levar a tua paz, que eles venham confiar e saber que do Senhor, Deus, vem o socorro, Pai. Oh, Deus. Que nós venhamos a orar mais, Pai, buscar a tua face, nos humilhar, nos prostrar diante da tua grandeza, na certeza, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Amém. Colocamos mais uma vez a igreja, Deus, diante do teu altar de graças. Que o Senhor venha abençoá-la, Pai. Que vidas venham, ó Pai, ser reconciliadas com o Senhor. Que vidas venham, ó Pai, entregar-se a Ti, ó Deus. E que nós venhamos ser um grande corpo do Senhor aqui nesta terra, enquanto o Senhor assim permitir, ó Pai. Amém. Pedimos também, Deus, pelas vacinas, para que haja mais eficiência, Deus, que o Senhor ilumine mais as mentes para que possam ser mais e mais elaboradas, Deus, e que todos possam ter acesso a elas, Senhor. Sim, Deus. Seja com o presidente, Pai, seja com nossas leis do nosso país, que eles venham visar um bem comum, que é vidas, Pai. Ó Deus, se há alguém retendo, se há alguém, ó Pai, fazendo um mau uso, que o Senhor possa estar falando ao coração, ó Deus, e que eles venham ser transformados pelas poderosas mãos do Senhor sobre suas vidas, Pai. Que assim seja. Ó Deus de amor e de bondade, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda fará, Pai, e que nós possamos sempre, Deus, seguir firmes naquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós, Senhor. Amém. Ó Deus, dá-nos uma noite na Tua santa e perfeita presença, Pai, e tudo que nós fizermos, Deus, sejamos sempre orientados pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Que assim seja. Fale, ó Deus, aos nossos corações, ministre, ó Deus, segundo o Teu querer, a Tua vontade e o agir que no Senhor impera, Pai. É o que oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Amém. Meus irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Os irmãos bem lembram que semana passada nós começamos o estudo sobre o fruto do Espírito. Lemos e estudamos lá os versículos que antecedem e os que procedem, os versículos 22 e 23, que falam exatamente sobre o fruto do Espírito. Então eu quero convidar os irmãos que abram aí as suas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Hoje nós leremos o versículo 22 e 23, é onde nós estaremos estudando hoje e nas próximas quartas-feiras, se Deus assim nos permitir, falando de cada gominho deste fruto, da importância dele em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos colocar em prática esse fruto do Espírito, essas qualidades, porque é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual, para o nosso viver cristão e para o nosso testemunho cristão. Então, Gálatas 5, 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O versículo 23, contra essas coisas não há lei. Então, meus amados irmãos, só para relembrar um pouquinho que nós estudamos semana passada. Entendemos, meus irmãos, que para que nós possamos obter esse fruto, essas qualidades que o Espírito Santo coloca em nós, não é uma exclusividade nossa, não somos nós que criamos isso, é o Espírito Santo que nos fornece essas qualidades, mas para isso nós precisamos colocá-la em prática. E para isso, meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, como nós vimos semana passada. E semana passada também nós estudamos e aprendemos juntos
constante disputa entre a nossa carne e o Espírito. E também Paulo nos ensinou a importância, a necessidade de nós andarmos segundo o Espírito, não segundo a carne, não segundo os nossos desejos pecaminosos. Isto faz uma grande diferença, porque nós precisamos crucificar, assim como Cristo foi crucificado naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, nós precisamos também crucificar os nossos desejos carnais, os nossos desejos pecaminosos que nos separam do nosso Deus, do Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Então, como eu falei, meus irmãos, o fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos fornece esses traços, essas qualidades que somente Cristo tem, que nós precisamos buscar, não que chegaremos à perfeição de Cristo, mas precisamos buscar cada dia mais, cada qualidade dessa, cada ação dessa, para que possamos crescer como crentes em Cristo Jesus, como filhos de Deus e como representante do Senhor aqui nessa terra. Se nós, irmãos, amamos a Cristo, se nós queremos imitá-lo, nós devemos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E entre tantas e maravilhosas coisas que a palavra de Deus nos ensina, o fruto do Espírito é uma importantíssima para que nós possamos andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Então hoje nós iremos falar, meus irmãos, das 3 primeiras qualidades deste fruto. Somente lembrando, talvez os irmãos que não participaram na semana passada, ou alguns amigos que estão conosco e não sabem, por que fruto do Espírito e não frutos? Fala-se no singular e não no plural, sendo que são 9. Semana passada nós lembramos como se fosse um gomo de mexerica, uma mexerica, e cada gomo desse seria uma qualidade. A mexerica seria o fruto e os gomos as qualidades. No caso, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade e assim vai. Então hoje nós estaremos estudando sobre os 3 primeiros gomos, ou melhor dizendo, as 3 primeiras qualidades deste fruto, que é o amor, a alegria e a paz. Mas antes, porém, vamos orar, né, meus irmãos? Sempre devemos orar, pedir ao Senhor que o Espírito Santo dele nos ilumine para um perfeito entendimento da tua bendita palavra. Ó Deus, nós vamos agora estudar a tua bendita palavra. Iremos hoje, Deus, aprender do Senhor o fruto do Espírito, as 3 primeiras qualidades deste fruto, que é o amor, a alegria e a paz. Mas para isso, Deus, nós necessitamos, carecemos da iluminação do teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar através da tua bendita palavra, Deus. Amém. Usa-me para isso, Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, e que nós, aqui, os nossos irmãos e amigos em casa, possamos todos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. É assim que oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, primeiro o amor. O amor, meus irmãos, é a base, é o fundamento para todas as outras virtudes. Isso é uma verdade incontestável, meus irmãos. Por isso que nós observamos que não é à toa que ele foi colocado aqui como o primeiro, porque ele é a base, ele é o fundamento de todas as outras qualidades. Quem vive, meus irmãos, quem pratica o amor, e nós lembrando, irmãos, o amor não é apenas um sentimento, é uma atitude. Nós tomamos a atitude de amar. É uma prática que nós passamos a fazer. Então, meus irmãos, para que nós possamos viver alegre, para que nós possamos viver em paz, para que nós possamos ser longânimo,
benignos, bondosos, vivermos com fé, com fidelidade, com mansidão, termos domínio próprio, há de se ter o amor, irmãos. Sem o amor, nada disso nós conseguimos praticar. Como nós iremos viver alegre com tantas coisas acontecendo no nosso mundo, se nós não praticarmos o amor um para com os outros? Se nós não praticarmos o amor para com a humanidade? Como nós iremos viver alegres se nós não praticamos o amor, principalmente para com o nosso Deus? Porque apesar de todas as coisas, irmãos, nós precisamos viver alegre. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Lá Paulo fala aos Tessalonicenses, ou seja, nós devemos viver sempre alegres. Assim é ordem do nosso Senhor, porque nós já temos a alegria da nossa salvação. Também, irmãos, para nós vivermos em paz, faz-se necessário o amor. Como você vai viver em paz em casa se você não ama aquelas pessoas que vivem com você? Como você não vai viver em paz numa igreja se você não ama as pessoas que lá estão, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, enfim. Só para resumir, irmãos, então sem o amor, nada acontece com as outras qualidades do fruto do Espírito. Para que você possa ser longânimo, benigno com as pessoas, para que você possa ser bondoso para com o próximo, faz-se necessário o amor. Para que você tenha o domínio próprio, para que você não exploda por qualquer situação, para que você não viva irado. Você lembre-se que você ama o seu próximo, que você ama as pessoas. Então o amor é a base, é o fundamento de todas as demais qualidades. E neste mesmo capítulo, meus irmãos, Paulo já havia enfatizado sobre a importância e a necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Eu vou pedir a Fernanda que leia para nós Gálatas, nesse mesmo capítulo 5, versículos 6 e 13. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe a leitura, por favor. É o mesmo capítulo 5, só que o versículo 6 e depois o versículo 13. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tá vendo, meus irmãos? Nessa mesma carta, no mesmo capítulo, Paulo já chamava a atenção daquele povo de Gálatas a viver em amor. Ele enfatizou a importância do amor em suas vidas. E não só da importância, mas a necessidade de viver. Nós necessitamos viver este amor. E não podemos esquecer também, meus irmãos, nós não iremos ler agora, mas eu convido você que ainda não leu, leia 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo também, o apóstolo Paulo, fala sobre a suprema excelência do amor. O capítulo 13, meus irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu acho um dos capítulos mais bonitos e importantes da Bíblia, onde fala realmente sobre a suprema excelência do amor. Se você não leu, depois de acabar o culto, abra aí 1 Coríntios capítulo 13. Paulo, meus irmãos, não foi o único a falar, a enfatizar, a priorizar o amor na vida dos santos, na nossa vida. Sabemos que santos, meus irmãos, a Bíblia, quando fala em santos, são nós os separados, separados pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos, para que eu e você possamos viver uma vida, meus irmãos, que agrade ao coração de Deus, uma vida que realmente leve a alegria ao coração do Senhor. Precisamos praticar o amor. E o amor, eu repito, irmão, não é apenas um sentimento. Eu escolho amar, eu preciso amar, eu tenho uma necessidade de viver o amor.
Por isso que ele está aqui entre o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, sempre lembrando que coloca isso em nós. Então, às vezes, aquele vizinho nosso que nos incomoda tanto com aquele cachorro, com aquela música alta, talvez algum irmão lá na nossa igreja que pode fazer alguma coisa que nos incomoda, mas nós lembramos, não, eu pratico o amor que o Espírito Santo colocou em mim. Então eu preciso amar aquela pessoa em Jesus Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas questionam um irmão falando por outro irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Aí, um homem falando que ama o outro, estranho isso. Quando nós falamos que amamos em Cristo Jesus, irmão, nós estamos falando deste amor. Então, meus irmãos, como eu disse, outros falaram, como João. João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha como João chama bastante atenção sobre essa qualidade na vida do cristão, irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você ou eu estamos em algum momento de nossa vida deixando de praticar o amor, irmãos, nós estamos magoando o coração de Deus, precisamos rever. Por isso que o fruto do Espírito, todas as qualidades, as 9, quanto mais nós praticamos, melhor nós ficamos nessas qualidades. Por isso que nós precisamos praticar o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, que eu acho uma das mais difíceis, mas com o Espírito Santo nós conseguiremos. O apóstolo Pedro, irmãos, também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola, lá em 1 Pedro, capítulo 4, também versículo 8, ele diz o seguinte, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então Pedro aqui ressalta, tende ardente amor, um amor forte, uns para com os outros. Quantas guerras, irmãos, quantas brigas familiares, quantos divórcios seriam evitados se todos praticassem o amor, se todos praticassem a empatia, o olhar para o outro. E não podemos deixar de falar jamais Jesus, né, meus irmãos? Onde ele passou, ele ensinou os seus discípulos a serem conhecidos pelo amor. Eu vou pedir à irmã Fernanda que abra aqui em João, no seu capítulo 13, ela vai ler para nós os versículos 34 e 35, se você quiser abrir na sua casa também. João, capítulo 13, 34 e 35, é onde Jesus pessoalmente ensina aos seus discípulos a serem conhecidos pelo amor demonstrado. Nós, irmãos, Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte, Deus permitindo, daqui a pouquinho nós teremos primeira Igreja Batista em Lima Duarte, ou Igreja Batista em Lima Duarte, os irmãos que irão, nós, irmãos da igreja, queremos escolher o nome da igreja, se Deus assim permitir. Precisamos ser conhecidos pelo amor que a igreja demonstra para uns para com os outros, para com a sociedade, para com os vizinhos ali da igreja. Isso é importantíssimo. Mas olha como Jesus ensina aos seus discípulos, João 13, 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tá vendo, meus irmãos, como Jesus ensinou aos discípulos lá? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então assim devemos ser, irmãos. Precisamos praticar o amor. Se você, eu, sabemos que temos, irmãos, todos temos aqueles momentos difíceis, talvez aqueles momentos de ira, que o sangue ferve, que dá vontade de fazer tantas outras coisas erradas. Mas quando nós lembramos, irmãos, que nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, nós temos o Espírito Santo habitando em nós
nós temos o fruto do Espírito concedido pelo Espírito Santo a nós. Aí nós respiramos, contamos até 3, vamos dar uma voltinha, abaixar a poeira. Com certeza nós não iremos fazer coisa que depois iremos nos arrepender, porque nós iremos falar assim, não, eu preciso praticar o amor. Isso é ordem do Senhor Jesus, não é um pedido, mas é ordem dele. Então devemos, irmãos, amar a Deus, como o Senhor Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos praticar o amor próprio, irmãos, isso é muito importante também. Você e eu precisamos praticar esse amor. Lembrar sempre do amor de Deus para com os homens. Se nós estamos aqui hoje, se você está aí na sua casa com saúde, mesmo talvez com alguma dificuldade, como todos nós estamos, mas se você já se alimentou hoje, se você já comeu um pãozinho, tomou um cafezinho, que seja, é pelo grande amor de Deus para conosco, porque tudo provém dele. Então nós devemos lembrar também sempre do amor de Deus para conosco. E lembrar do amor ao próximo, os mandamentos do Senhor. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Amai a Deus acima de todas as coisas. E amar a seu próximo como a si mesmo. Assim foi o mandamento, os 2 mandamentos que Jesus nos deixou. Então essa foi a primeira, vamos dizer assim, o primeiro gominho da nossa laranja, da nossa pocã, vamos dizer, mexerica, em alguns lugares. É o amor, irmãos. Pratiquemos o amor e lembremos, ele é a base, ele é o fundamento de todas as demais qualidades deste fruto. O segundo fruto da virtude, a segunda qualidade do fruto do Espírito, meus irmãos, alegria. A alegria é uma consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa a ausência de aflições e dificuldades. O que quer dizer isso, irmãos? Que nós devemos nos alegrarmos em todos os momentos e em todas as ocasiões. Não é aquela alegria superficial, de acordo com a consequência, de acordo com aquilo que acontece comigo. Se está tudo bem, eu estou alegre. Se a minha conta bancária está cheia, eu estou alegre. Se eu estou vivendo uma vida tranquila, eu estou alegre. Mas a partir do momento que começou a doer alguma coisinha em mim, acaba-se a alegria. Não, essa alegria é virtude do fruto, meus irmãos, virtude do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser constante. Nem a ausência das aflições e dificuldade pode nos tirar essa alegria, porque ela faz parte do fruto do Espírito, que o Espírito de Deus deu em nós. É lógico, né, meus irmãos, nós não iremos sair também dando gargalhada a rodo direito. A situação está ruim, nós estamos rindo da situação, e não é isso que a palavra está ensinando. É nós tentarmos vivermos uma vida alegre, sabedores que, apesar de todas as dificuldades, Deus está cuidando de nós. Lembra que nós lemos agora há pouco, lá no Salmos 11, que Deus está lá no seu trono, cuidando de nós, nos abençoando, nos ajudando. E isso traz uma alegria para nós. Não é uma alegria superficial, não é uma alegria assim de acordo com a situação, é uma alegria constante, porque nós temos esse fruto, nós temos esta, vamos dizer assim, paz vinda do nosso Senhor. E essa alegria, meus irmãos, é quando Pedro escreveu lá também na sua primeira carta, no seu capítulo 1, versículo 8, ela é inefável e gloriosa. Depois, se você ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, Pedro está falando isso, que é uma alegria inefável e gloriosa. Ou seja, inefável quer dizer indescritível. É uma alegria que não dá para você descrever. E muitas vezes as pessoas, os ímpios, né, que ainda não estão vivendo em Cristo Jesus, não entendem. Mas tudo está tão esquisito, a situação está tão feia, e vocês ainda continuam na tranquilidade, você continua naquela paz, você continua transbordando a alegria, mesmo que seja pelo olhar.
é isso que Pedro está falando. Ela é inefável, ela é indescritível, ela é gloriosa, porque ela vem através do Santo Espírito de Deus. Não é mérito nosso, não é nada nosso pessoalmente, mas vem de Deus para nós. E essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, lá em 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre alegres. Olha que engraçado, né? Você lê Paulo falando, 2 Coríntios 6:10. Eu vou até ler o versículo todo para os irmãos. 2 Coríntios 6:10, que diz assim, ó: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ou seja, Paulo está falando aqui aos coríntios que mesmo em dificuldade, mesmo vocês estando tristes, vocês precisam ser alegres. Mesmo vocês se achando pobres, vocês são ricos. Mesmo vocês achando que não possuem nada, vocês possuem tudo. Por que ele estava falando isso? Porque eles eram fiéis ao Senhor Jesus. Eles tinham Jesus. E quando nós temos Jesus, irmãos, nós temos tudo. Quando temos Jesus em nosso coração, quando nós vivemos realmente uma vida em Cristo, nós temos tudo. E a alegria faz parte deste tudo. E essa alegria produzida pelo Espírito Santo em nós, irmãos, sempre é bom lembrar, não é mérito nosso, jamais, é produzida pelo Espírito Santo, faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender, irmãos. Repito porque é importante mesmo, essa alegria produzida pelo Espírito Santo faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, da dificuldade, das tribulações, das tempestades, pois somos capazes de compreender. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós amamos a Deus, irmãos, quando nós vivemos a Deus verdadeiramente, tudo coopera para o bem. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, nós temos a certeza que Deus está cuidando de nós, que Deus está olhando por nós, que Deus jamais irá nos abandonar. Nós temos diversos textos na Bíblia que falam que Deus jamais nos desampara, que Deus jamais nos deixa. Nós é que deixamos Deus. Nós é que tomamos a atitude de ficarmos longe do nosso Deus. Mas Ele não, Ele está sempre pertinho de nós. Então essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo faz, meus irmãos, que mesmo naqueles momentos de dor, dificuldade, nós lembremos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, algumas pessoas também comentam, né, irmãos? Vocês crentes, quando estão em algum funeral, algum momento assim, de dor, de perda, de ente querido, alguma coisa, vocês não sentem tanto quanto as outras pessoas. Sentimos sim, irmãos, mas sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus. Nós sentimos sim, quando nós perdemos um ente querido nosso, ficamos tristes, ficamos talvez com um semblante difícil, abatido, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade, nos traz uma alegria no coração. Principalmente, irmãos, quando nós sabemos que aquela pessoa que partiu estava em Cristo Jesus. Porque aí nós temos a certeza absoluta que ela já está morando com o Senhor na eternidade. Davi, meus irmãos, em seu profundo arrependimento pelos pecados cometidos lá no episódio com Batseba, os irmãos conhecem bem essa história, quando ele se arrependeu profundamente de tudo aquilo que ele praticou de errado. E o Salmo 51 ele escreveu quando ele estava passando por essa dificuldade, por este arrependimento. Ele falou ao Senhor lá no versículo 12:
torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, meus irmãos, para fechar aqui esse tópico da alegria, dessa qualidade do fruto, nós temos a alegria da salvação. Só isso já é o fato, irmão, de nós vivermos alegres. Saber que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados e que Jesus já abriu o caminho para nós estarmos novamente com o Senhor. Então nós temos a alegria da salvação. Davi estava pedindo isso lá, quando ele estava em arrependimento, se prostrando diante da grandeza de Deus. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Então nós podemos, irmãos, e devemos viver alegres, porque nós temos Cristo Jesus. Nós temos a alegria da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. E por causa desta atitude dele, nós temos a nossa salvação. Viva, meus irmãos, essa alegria. Alegria, repito, produzida pelo Espírito Santo de Deus. E para finalizar o estudo de hoje, irmãos, a terceira virtude do fruto, a paz. Quão importante é vivermos em paz, irmãos. A paz que nos faz viver uma vida bem melhor aqui neste mundo. E esta paz, meus irmãos, é um dom de Cristo. Lembra lá em João 14, 27? Quando Jesus já estava quase partindo, ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus falando lá para aquele povo, falando para nós, irmão: deixo-vos a minha paz vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo dá. O mundo oferece, meus irmãos, paz talvez passageiras. Talvez você vai viajar, passar um tempo aí num sítio, passar um tempo numa casa de praia, num hotel muito chique. Lá você vai viver alguns momentos de paz, alguns momentos de alegria. Mas você vai voltar ao mundo real daqui a pouquinho. E talvez aquela paz que você tinha lá naquele local, você não terá no dia a dia, se você não tiver essa paz vinda de Jesus Cristo. Que mesmo diante das tribulações, você sente essa paz. Por isso, meus amados irmãos, que pessoas que têm muito dinheiro não vivem essa paz. Porque essa paz, ela não é dada pelo mundo. Nós não produzimos ela pessoalmente. É a paz que vem de Jesus. Então você pode ter todo o dinheiro do mundo. Toda a condição que o mundo pode oferecer. Mas ela não irá dar a paz que Cristo dá. Por isso a importância dessa qualidade, de buscarmos vivermos em paz. Buscarmos a paz verdadeiramente, irmãos. Por isso que nós oramos agora há pouco pela paz. Quão bom seria se todos no mundo vivessem em paz. Quantas coisas ruins seriam evitadas. E trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados, pela conversão da alma e consequente transformação segundo a imagem de Cristo. Então, meus irmãos, a paz é uma qualidade espiritual que ela é produzida, primeiro, pela reconciliação, quando nós nos reconciliamos com Deus através de Cristo. Através da nossa fé em Cristo Jesus, através do nosso arrependimento e pedido de perdão, pela nossa conversão a Jesus e, consequentemente, a nossa transformação segundo a imagem de Cristo. É aquele processo de santificação que nós sempre falamos, que nós precisamos viver neste mundo. Nós precisamos cada dia, irmãos, sermos transformados, buscar essa transformação, vivermos segundo a imagem de Cristo, segundo os ensinamentos de Cristo, segundo aquilo que Cristo nos ensinou. Isso irá nos trazer paz, irá nos fazer viver em paz. Inclui também uma reação interior, irmãos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele disse, não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ações de graças. Então Paulo estava ensinando aqui para nós, estava ensinando para aquele povo e para nós, irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma, porque nós temos Jesus Cristo, nós temos o poder da oração. Por isso que ele fala, antes, ao invés de vocês ficarem inquietos, preocupados, não viverem em paz, façam as suas petições serem conhecidas diante de Deus. Por isso que nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos orar, suplicar, clamar a esse Deus. É a nossa forma de comunicar-se com Ele. E Ele também, meus irmãos, essa paz é um relacionamento harmonioso com os outros, um viver buscando a paz com todas as demais pessoas. Mateus, no seu capítulo 5, versículo 9, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando eu e você vivemos essa paz, irmãos, vivemos viver em paz com todas as pessoas ao nosso redor, a Bíblia diz, esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, mais do que alegres, os pacificadores, ou seja, aqueles que levam a paz, aqueles que vivem em paz, porque eles são chamados filhos de Deus. E quem aceitou Jesus no seu coração, irmãos, quem tem Jesus verdadeiramente no seu coração, pode experimentar essa paz. Que muitas vezes é impossível explicar, como nós falamos lá em Alegria, que às vezes as pessoas perguntam para nós, mas como que vocês conseguem? Porque não somos nós que produzimos isso. Nós não temos mérito algum. É fruto do Espírito Santo de Deus. Então é muito difícil às vezes nós explicarmos para as pessoas, mas tanta coisa acontecendo e vocês vivem em paz. A tranquilidade que vocês demonstram, a forma com que vocês vivem, é a paz que vem do Senhor Jesus. Não temos mérito, repito. Porque Deus, irmãos, nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos a certeza que Deus tem cuidado de nós. Que mesmo passando por tribulações, por dificuldade, nós precisamos viver essa paz. E essa paz, irmão, nos ajuda a suportar toda e qualquer adversidade. Busque isso se você ainda não tem praticado. Busque essa paz. Viva em paz, irmãos. Pratique essa qualidade do fruto do Espírito. Como eu disse lá no início, o fruto do Espírito, todas as qualidades, nós precisamos colocar em prática. E às vezes Deus irá colocar pessoas difíceis perto de nós para testar a nossa, talvez, paciência, talvez a nossa longanimidade, a nossa bondade, o nosso domínio próprio. Talvez você vai ter aí do seu lado pessoas muito difíceis de lidar, mas que Deus vai colocar para que você possa praticar a qualidade deste fruto, como eu falei aqui, o domínio próprio, que eu considero particularmente um dos mais difíceis, mas que precisamos praticar. Salmo 29, 11 diz assim, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então é Ele que nos dá essa paz, irmãos. Precisamos colocar em prática. Então, meus amados irmãos, para finalizarmos o nosso culto, esses são os primeiros gomos, qualidades, virtudes do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. E que possamos colocar em prática, irmãos. Coloque em prática e busque viver essas qualidades. Que possamos colocar em prática o nosso viver cristão, meus irmãos, até porque nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo como cristão que somos. Por um dia nós
temos sido resgatados por Cristo. Nós precisamos exalar essa paz, esse amor, essa alegria, para que as pessoas possam ver. Não que nós seremos melhores do que ninguém. Isso jamais, porque, como eu disse, não temos mérito nenhum nisso. É fruto do Espírito Santo de Deus. Então, que possamos viver essas qualidades, irmãos. Ore por isso, oremos por isso, para que as pessoas possam ver em nós, verdadeiramente, cristãos que vivem, que praticam o fruto do Espírito. Semana que vem, se Deus permitir, irmãos, nós estaremos vendo as outras 3 virtudes: longanimidade, benignidade e bondade. Se Deus nos permitir, estaremos juntos na próxima quarta-feira para darmos continuidade a esse estudo de fundamental importância para nós, irmãos, cristãos, para nós que vivemos em Cristo, para nós que pregamos Cristo. Precisamos praticar o fruto do Espírito. Todas elas. Não adianta a gente ter uma e não ter a outra, irmãos. Como nós falamos semana passada. Precisamos viver todas elas. Se deixamos uma sem praticar, nós estamos deixando praticamente todo o fruto fora da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua noite. Você, meu irmão querido, que Deus dê aí a paz, que te dê o amor, que te dê a alegria. Vamos continuar orando, irmãos, pelo fim dessa situação. Logo, logo estarmos de volta à nossa congregação. Vamos continuar orando para que esse número venha cair aqui na nossa cidade. E logo, logo possamos estar juntos. Quem sabe daqui a alguns dias, 15 dias, né? Mas talvez um pouquinho mais. Deus sabe o momento certo de que nós iremos retornar. Vamos continuar orando por essa vacina. Hoje eu vi aí que já estão aplicando nas pessoas de 77, 78 anos, mais ou menos. E logo, logo todos possamos estar imunes e aí sim voltar às nossas rotinas e dando sempre glórias e honras ao nome do nosso Deus. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos nesta noite. Nos ajude, Deus, a vivermos verdadeiramente o amor, a vivermos, Pai, alegres, até porque, Deus, como nós vimos, nós temos a alegria da nossa salvação e também que possamos praticar, Pai, a paz, que possamos viver em paz e que possamos levar essa paz a outras pessoas também, Deus. Ajude-nos para isso, Deus. Sabemos que não temos virtude, mérito nenhum nisso. É tudo fruto do Espírito Santo do Senhor em nós, Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso, Deus. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado, Pai, pelos irmãos e amigos que aqui estiveram conosco. Se há algum amigo, Deus, aqui conosco nesta noite, que participou conosco, cultuou ao Senhor conosco, que ainda não tomou a decisão por Jesus, Pai, mova o coração dele, faça com que ele tome essa decisão o mais rápido possível, Deus, e que ele possa viver também a alegria, a paz, viver o amor que somente o Espírito Santo do Senhor pode nos dar. Louvado seja o teu nome. Sim. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então fiquem em paz, que Deus abençoe a todos nós, que possamos todos ter uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de descanso. E vamos orar, né, meus irmãos, por aquelas pessoas que estão em dificuldade de dormir, para que elas encontrem essa paz vinda do Senhor Jesus, para que possam ter uma boa noite de sono. Nós faremos uma oração silenciosa e finalizaremos o nosso culto. Lembrando, irmãos, domingo, se Deus assim permitir, 10 horas estaremos fazendo a nossa EBD, dando continuidade à lição daquela revista que tem sido muito bom para nós. E às 19 horas, permitindo Deus, estaremos novamente com um culto aqui de louvor e adoração ao nosso Deus, ainda de forma online, até que Deus possa nos permitir estar novamente na tua casa. Então fique em paz e que Deus os abençoe.
no nome do Senhor Jesus.